Quero que você abra a sua Bíblia no livro mais antigo da Bíblia, livro de Jó, capítulo 42, do versículo 2. Jó 42, 2, apenas o versículo 2 diz assim: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém? Eu quero dar como tema dessa mensagem de hoje: fiel é o seu nome. Aleluia. Vamos falar sobre a fidelidade de Deus nessa noite. E eu quero começar com um comentário a respeito daquilo que Jó, ele declara. Bem sei que tudo podes. Essa é uma declaração, queridos, de uma pessoa que conhece o que está falando. Eu bem sei, eu entendo, eu sei a minha experiência com Deus, o meu dia a dia com Deus. Eu posso afirmar que nada pode impedir os seus planos. Nada mais do que isso. E Jó, ele está falando, queridos, afirmando sobre o caráter de Deus, sobre Deus, sobre o caráter do poder de Deus. Jó, ele afirma que nada pode frustrar os planos de Deus. Ele também está afirmando sobre o caráter da sua fidelidade, de um Deus imutável, de um Deus que a sua palavra não volta atrás. A palavra do Senhor diz em Números 23, capítulo 23, verso 19, diz: Deus não é homem para mentir, nem ser humano para que mude de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? Então a palavra do Senhor é bem clara sobre a sua fidelidade. No entanto, queridos, para que possamos provar desta fidelidade, nós, como servos do Senhor, como seguidores do Senhor Jesus, se faz necessário que sejamos longânimos em relação às suas promessas. Ou seja, eu e você precisamos aprender a ter paciência. Eu estava contando nos cultos que eu estava assistindo esses dias um vídeo que de repente alguém bate na porta, aí a pessoa abre e fala que aqui que é a reunião das pessoas que são apressadas. Sim, vai ser amanhã, mas você já pode entrar agora, né? Ou seja, a pessoa já estava lá, né? Porque ela queria muito. Então as pessoas estão querendo tudo, sabe, há um tempo que às vezes a pessoa não está nem preparada para receber tal situação. Mas nós estamos buscando, querendo para hoje, só que para Deus há um tempo e um modo, amém? Para que alcancemos as promessas de Deus de uma forma saudável, de uma forma na qual nós vamos poder usufruir dessas promessas, nós precisamos entender que há um tempo e um modo da parte de Deus para tudo. No entanto, para que possamos viver, como eu falei, precisamos precisamos provar da sua fidelidade dia a dia. Se faz necessário que eu e você estejamos focados na sua promessa. É necessário que nós não possamos perder de vista as promessas, porque as palavras do homem, elas vão e vêm, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre, amém? Ela permanece para sempre. Salmo no número 40, do versículo 1, diz assim: Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Interessante que porque o rei Davi ele diz: esperei com paciência. Esperar é ter paciência, né? Então, esperar e ter paciência vão convergir para um mesmo entendimento, um mútuo entendimento. Ou seja, quem está esperando já está exercendo a paciência. Porém, queridos, esperar refere-se à ação. Eu decido, eu estou esperando, eu estou tendo a ação de quem espera. E ter paciência refere-se a uma atitude. Eu decido esperar por Deus. Ou seja, queridos, eu estava vendo um comentário do pastor Luciano Subirá a respeito disso. Ele fala que é como que se Davi estivesse falando: eu estou esperando no Senhor.
Eu estou vivendo e esperando no Senhor. Não importa os tempos, não importa o que vai mudar no cotidiano, na minha rotina. A palavra do Senhor, ela vai se cumprir na minha e na sua vida, amém? Então, eu e você precisamos nutrir nos nossos corações. Ter a certeza em esperar em Deus significa que enquanto a promessa não se cumprir, as suas misericórdias, elas vão se renovar dia a dia na nossa vida. Amém, igreja? A sua misericórdia se renova. Em Lamentações, capítulo 3, verso 22 a 24, diz: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Amém. Então a palavra está nos ensinando que independente das circunstâncias, as misericórdias dele se renovarão. Dia a dia, sabe, ao acordar, independente das circunstâncias, se é renovada em você uma misericórdia que não vem de você, mas vem dele para mim e para você, queridos. Então eu e você precisamos aprender a viver as misericórdias do Senhor. Esperar em Deus não quer dizer que eu vou parar a minha vida enquanto eu vou parar tudo na minha vida enquanto a sua promessa não se cumprir. Pelo contrário, queridos, desde o momento em que Deus faz a promessa até ela se cumprir, temos que estar no caminho, aleluia. Eu e você precisamos estar no caminho, no processo. Então, eu e você precisamos estar, sabe por quê, queridos? Porque estando no caminho, eu vou adquirir experiência, eu vou adquirir maturidade, eu vou adquirir conteúdo para que quando a promessa, o dia da promessa chegar para mim e para a sua vida, eu possa exercê-la com maturidade, amém? Eu posso exercê-la com entendimento, não como alguém nécio, mas com entendimento do propósito de Deus para cada um de nós. Então, é necessário. Agora eu quero ver com vocês alguns exemplos. Exemplos de pessoas que esperaram no Senhor. Mas não somente esperaram, eles usufruíram da promessa do Senhor. Amém, igreja? E o primeiro exemplo é Abraão. Eu quero falar sobre Abraão nessa noite. Romanos capítulo 4, do verso 18 diz: mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito: esse é o número de descendentes que você terá. Olha só o que Paulo está escrevendo. Sabe, nós conhecemos Abraão como o pai da fé. De fato, a Bíblia aponta para essa atitude de fé que Abraão teve. Agora vejamos por quê. Por que desse título? Primeiro ponto. Abraão, ele manteve a fé na promessa de Deus, mesmo quando as circunstâncias naturais tornavam a realização impossível. Mesmo no meio das situações adversas, mesmo olhando para a sua condição física, a idade avançada, Abraão, ele não vacilou na sua fé. Abraão manteve a sua fé. Quais eram essas circunstâncias? Primeiro, quando Deus o comissiona lá de Ur dos Caldeus, ele tinha 75 anos de idade, e sua esposa Sara, 65 anos de idade, e ainda era estéril. Agora imagina só, um homem riquíssimo, palavra do Senhor, eu não vou ter tempo para discorrer a respeito disso, mas eu encorajo você a estudar sobre a vida de Abraão. Abraão era um homem riquíssimo. Abraão era um multimilionário da sua época, tinha tudo aquilo que, né, um senhor tinha servos e servas ao seu comando, tinha casas, rebanhos, gado, tinha tudo. O homem era muito rico, mas Abraão,
ele é comissionado por Deus com 75 anos de idade. Querido, 75 anos de idade é tempo suficiente para ter filhos e filhos. Amém, igreja? Só que Abraão não tinha. Agora imagina só. Deus fala a Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela. Eu farei de ti uma grande nação. Só que Abraão olha para a sua situação, a condição. Como é que vai ser isso? Mas Abraão creu, amém? Abraão creu na promessa do Senhor. O que aprendemos com Abraão, queridos? Aprendemos que um homem e uma mulher de fé não andam segundo a lógica humana. As coisas podem até estar aparentemente difíceis no sentido humano, mas se Deus falou, aquilo se cumprirá. Amém? Eu estava falando agora à tarde, eu não falei pela manhã, mas às vezes nós ouvimos histórias assim, o fulano morreu, cara. Cara, e a conversa é essa, ele morreu e não se cumpriu, cara, aquela promessa daquela vez, aquela profecia que foi entregue para ele e tal. Querido, se não se cumpriu, eu lhe afirmo a respeito que Jó falou, que os planos dele não podem ser frustrados, amém? Então não foi Deus que falou diretamente a ele. Então, se Deus falou, assim como falou a Abraão, se cumprirá na sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Porque Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então eu e você precisamos entender que a fé é a certeza daquilo que eu estou orando. Eu oro ao Senhor, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que isso já é uma realidade. Mas tem coisas que Deus sabe que eu e você precisamos, mas que está sendo gerado no sobrenatural. E aí, coisas que nem esperamos, mas Deus conhece o seu coração, conhece a sua situação, Ele vai lhe abençoando dia a dia, amém? Então, ter fé é você caminhar nessa ótica de vida. Abraão ignorou a lógica humana e confiou que Deus cumpriria a sua promessa. Todos os dias, agora imagina, 75 anos de idade. Passa um ano, passa 2 anos, 3 anos, vão passando os anos, a promessa foi falada, foi dita ainda lá em Ur dos Caldeus, agora ele já está em Canaã, já está estabelecido lá, e a promessa dia a dia, os anos vão se passando. Acredito que assim como nós, Abraão adoeceu algumas vezes, mas ele se lembrava da promessa. Ele se lembrava que Deus havia falado para ele. Abraão lutou contra a esperança, ou seja, vimos aqui uma luta entre a fé humana versus uma fé sobrenatural. Porque qual é a fé humana? A palavra do Senhor, eu volto ao que Paulo falou, ele lutava contra a esperança. Qual é a esperança de alguém que está com uma idade avançada, queridos? Então, a esperança humana de Abraão, humanamente falando, era esperar o dia que ele ia partir. Já estava idoso. A idade já era avançada, já não era mais um menino. Abraão já estava com idade avançada, no entanto, na altura da sua idade, Abraão tinha uma decisão. Qual era a decisão? Ou ele vivia uma fé humana caída, ou ele vivia uma fé no sobrenatural que havia falado com ele lá atrás. Ou ele acreditava naquilo que o corpo estava falando para ele, tu já é um velho, tu já não tem mais força para lutar, tu não já mais tem as condições. Ou ele acreditava na voz que falara com ele lá atrás, dizia, sai da tua terra, eu te farei uma grande nação. Simplesmente assim. Agora, apesar de Abraão ser um homem muito rico, queridos, a sua confiança não estava ali na sua riqueza. A confiança dele estava em Deus. Porque Abraão sai de uma vida estabelecida, de uma vida, com as suas regalias, com tudo aquilo que um homem rico pode usufruir da sua riqueza. No entanto, ele sai da sua terra para morar em tendas. Ele sai da sua terra para viver
o desconhecido de Deus, para viver as aventuras que Deus proporcionara para ele, para viver coisas maravilhosas, ao ponto, eu não falei nos últimos cultos, mas ao ponto de ele se encontrar com aquele que de fato seria o sacerdote segundo a linha de Melquisedeque. Ele se encontra com o rei de Salém. Alguns dizem que o próprio Cristo ali na frente dele, abençoando ele. Tudo isso, queridos, quantas oportunidades Deus está lhe dando para viver do sobrenatural, mas muitas das vezes nós estamos presos lá em Ur dos Caldeus. Nós estamos presos a uma vida estabelecida, sabe? Mas Deus, sabe mais uma coisa que o Espírito Santo fala ao meu coração aqui: as promessas de Deus não é para que vivamos de forma irresponsável. Deus se garante com a sua palavra, e se Ele falou para você, somente vai, porque o sustento vem dEle. Sabe, eu e você precisamos aprender a ouvir e obedecer a voz do Espírito Santo. Abraão olhava para si, um homem com 75 anos de vida, sua mulher com 65, no entanto, eu creio, queridos, que mesmo naquelas lutas internas de Abraão, eu já sou um velho, como é que vai ser? Como é que a minha vida vai ser agora? E agora a promessa não se cumpriu, a minha esposa não engravidou, como é que vai ser? Mesmo assim, eu acredito que vinha uma voz e dizia: lembra da promessa lá de trás, Abraão. Ela ainda está de pé, ela não morreu. Aquele que falou não morreu e não morrerá. Aquele que falou lá atrás, esse é fiel. A voz que falara a Abraão lá atrás trazia uma certeza de vida a ele. Gênesis 12, de 1 a 2 diz: o Senhor tinha dito a Abraão. Pergunta à igreja: quem tinha falado a Abraão? O Senhor tinha falado a Abraão: deixe a sua terra natal, seus parentes e famílias, parentes de seu pai, vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Dizer uma coisa para você: Deus falara a Abraão, e se Deus falou algo com você, comigo e com você, mesmo em meio às provações, ao extremo cansaço, traga à memória a sua promessa, pois se ainda não aconteceu, saiba que quem fez a promessa é soberano em tudo. Ele é dono de tudo, dono da sua vida, dono da promessa, e é um Deus que não falha. Se ainda não aconteceu, meu amado, espere. Sabe, Lamentações 3:21 diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Sabe, o contexto de Lamentações 3:21 é 586 a.C., Nabucodonosor invade Israel, destrói os muros de Israel, saqueia o templo do Senhor. Jeremias está vendo tudo isso. Jeremias está vendo seus irmãos sendo levados como cativeiro, até ele também. Está vendo tudo o que está acontecendo, mas eu acredito, eu vejo Jeremias olhando para toda aquela destruição, para toda aquela situação. Na NVT diz assim: ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. Mesmo em meio à desolação, mesmo em meio às doenças, mesmo em meio às coisas que o mundo vai impor a você, traga a esperança, as palavras do Senhor. Traga a esperança, aquilo que vai lhe nutrir, aquilo que vai lhe sustentar, porque Jeremias estava vendo uma destruição total, mas ele já estava olhando para o futuro. Eu sei que no dia certo o meu Redentor se levantará sobre Israel e vai reconstruir tudo, e nós vamos ser reunidos, porque essa tinha sido a promessa antes da destruição. Jeremias, vou destruir tudo, mas olha, chegará um dia, 70 anos só, Jeremias, eu vou reunir de novo Israel na Assembleia do Senhor. Ele já estava olhando lá no futuro, ele já estava olhando para a promessa do Senhor vindo se cumprir na vida de Israel.
Dizer uma coisa para você, igreja: o tempo é um grande inimigo em relação às promessas de Deus para mim e para a sua vida. Porque o tempo vai passando. Quem sabe você recebeu uma promessa ainda lá nos acampamentos da adolescência. Talvez você recebeu uma promessa ainda quando criança, alguém profetizou e essa promessa ela ainda vai se cumprir na sua vida, ainda não se cumpriu, algumas já se cumpriram, sabe? Promessas que Deus fala para mim e para você. Mas Abacuque 3, capítulo 12, verso 3 diz assim: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espere-o, porque certamente virá, não tardará. Amém, igreja? Tudo aquilo que Deus fala a meu e seu respeito se cumprirá em nome do Senhor Jesus. E aí, passam-se os anos, o tempo que Deus falara a Abraão: Abraão, de ti vai sair uma grande descendência. E com o passar do tempo, se nós não estivermos vigiantes em relação aos propósitos de Deus para nossas vidas, a dúvida logo vem. E com a dúvida vem a incredulidade. Com a incredulidade vem a falta de fé. E sem fé passamos a não agradar aquele que nos amou. Quando nós permitimos que a dúvida entre em nossos corações, logo a falta de fé ela vem. Logo nós começamos a duvidar: mas será que foi Deus que falou mesmo? Será que foi Deus que falou comigo? Porque olha o que está acontecendo. Gênesis capítulo 15, do verso 4 a 5 diz: o Senhor disse não. Porque aliás, eu vou voltar um pouquinho. Abraão, veio dúvida com relação a Abraão. Abraão, ele estava ali naquele momento da vida, aqui na altura de seus 99 anos, e aí Abraão estava com dúvida: será que vai ficar tudo para o meu servo? E estava conversando com Deus, orando a Deus e falando: será que vai tudo ficar na mão do meu servo? Eu vou ter que passar tudo para ele? E aí, no capítulo 15, verso 4 e 5, o Senhor disse: não será esse o seu herdeiro. Você terá o seu próprio filho, e ele será o seu herdeiro. Em seguida, levou Abraão para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é capaz. Este será o número da sua descendência. Deus, ele faz a promessa a Abraão. Deus, ele firma a promessa a Abraão. Diz: Abraão, não vai ser ele, não vai ser o seu servo, não vai ser não, vai ser alguém que você vai gerar, Abraão. Vai ser alguém, porque a promessa ainda está de pé. Dizer uma coisa para você: fuja da aparência das circunstâncias. Não ande por vista, ande pela fé. Não viva pelo que você vê, viva pelo que você crê. Viva as promessas do Senhor. Se Deus prometeu, Ele cumprirá, queridos. Romanos 2, segunda carta de Coríntios, aliás, 5, verso 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Eu e você precisamos ter essa atitude, viver por fé, andar pela fé. Não é andar como nécio, é andar conhecedor da palavra dele, conhecedor dos seus propósitos. Eu não ando por andar, eu ando porque eu tenho agora um objetivo em Deus. Isso é andar por fé. Ele reconheceu, queridos, Abraão reconhece que seu corpo estava sem vitalidade e o ventre de Sara sem vigor, mas não duvidou por incredulidade. Olha o que diz em capítulo 15 ainda, verso 6. Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Creia no Senhor, amém? Por mais que venham as dúvidas, por mais que Satanás, o inimigo de nossas almas, venham lançar dúvidas, situações na sua vida, creia no Senhor.
Creia no Senhor, creia na sua palavra, a sua palavra é inerrante. Deuteronômio capítulo 7, verso 9, diz assim: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Amém, igreja? Ele é Deus fiel. Deus fiel, o Deus da promessa. Deus faz a promessa a Abraão e ainda sela essa promessa. A gente vai ver isso em Gênesis capítulo 17, verso 1 a 6, diz assim: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Farei de você uma aliança, farei com você uma aliança e lhe darei uma descendência incontável. Ao ouvir essas palavras, Abraão se prostrou com o rosto no chão e Deus lhe disse: esta é a minha aliança com você. Farei de você o pai de numerosas nações. Além disso, mudarei o seu nome. Você já não será chamado Abrão, mas sim Abraão, pois será o pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente fértil. Seus descendentes formarão muitas nações e haverá reis entre eles. Amém? Deus muda o nome de Abraão. Agora, tem uma pergunta a fazer para você. Qual é o seu nome? Ou como eu e você nos identificamos diante das circunstâncias? Será que nos identificamos como desesperados em meio às circunstâncias? Será que nós estamos nos identificando como pessoas incrédulas diante das circunstâncias? Será que a nossa atitude diante das circunstâncias são de pessoas desesperadas? Pessoas sem uma esperança, pessoas que estão ali, tudo acabou. Sabe, porque quando as lutas vêm, a primeira coisa que o inimigo quer que você esqueça são das promessas de Deus. E aí, quando as circunstâncias vêm, quando a morte bate a porta, quando a solidão bate a porta, quando tudo vem contra você, qual tem sido a nossa atitude? Independente de como você se vê, Deus te chama pelo nome. Amém, igreja? Deus nos chama pelo nome. Isaías 49, 1 diz: ouçam-me vocês em terra distante, preste atenção vocês que estão longe, o Senhor me chamou antes de meu nascimento, desde o ventre Ele me chamou pelo nome. E Ele te chama pelo nome. Eu não sei qual é o seu nome, eu não sei que nome. Abraão, antes ele poderia ter razões para duvidar da promessa em relação à sua humanidade. No entanto, agora o seu novo nome reflete a promessa vindoura. O seu novo nome agora, Abraão, antes era o pai exaltado, agora ele é o pai de muitas nações. Agora quando chamam para ele, Senhor Abraão, ele lembra: eu serei pai de muitas nações. A promessa se cumprirá. Queridos, eu e você precisamos nos apegar no Salmo de número 117. Verso 2 diz assim: pois grande é o seu amor por nós, a fidelidade do Senhor dura para sempre. Amém, queridos? A fidelidade dele dura para sempre. Eu quero falar do próximo exemplo aqui. Só que antes de falar desse próximo exemplo, vamos fazer um exercício literário aqui. Eu preciso levar vocês a imaginar a respeito de que nós possamos imaginar a respeito desse personagem. Imaginemos esse personagem no decorrer da sua vida, queridos, sendo um profundo conhecedor das Escrituras Sagradas.
Imagine comigo. Ele sendo um profundo, um conhecedor, uma pessoa que pesquisava, uma pessoa que estava ali buscando dia a dia, cada dia o mesmo, ele começara a ter uma compreensão diferente e reveladora das Escrituras, porque a palavra do Senhor também diz que este personagem era cheio do Espírito Santo. Esse personagem, ele era cheio do Espírito Santo, e então o Espírito Santo, certa vez, lhe revela algo a respeito do Salvador, e ainda dá uma promessa para ele. Quais possíveis textos que este personagem possa ter lido no decorrer da sua vida? Eu não vou falar aqui, propositalmente, aqui vou falar só o livro, mas aqui os versículos eu não vou falar por conta que nesse tempo deste personagem não tinha versículos. Mas imagina que esse personagem estava ali, olhando o Pentateuco, olhando os livros da promessa, e aí ele descobre, no livro do Gênesis, um trecho que diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Esse personagem, ele estuda, ele analisa, e ele tem a conclusão, ele imagina: nascerá alguém, e a sua vida será uma vida sacrificial. A sua vida será uma vida sacrificial. De repente, esse personagem, ele caminha mais pelas Escrituras, ele vai até o livro dos profetas, e ele descobre em Isaías um trecho que diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele descobre que além de uma pessoa que iria nascer e ter uma vida sacrificial, ia ser um nascimento virginal, ou seja, um milagre divino. E ele entende que essa pessoa não era uma pessoa qualquer. E ele caminha mais, e ele vai até as Escrituras e acha que o que Miqueias deixou registrado. Ele diz: e tu, Belém de Efratá, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da antiguidade, da eternidade. Ele imagina, vai ser uma pessoa que terá uma vida sacrificial, irá se entregar, é um sacrifício, irá nascer de uma forma sobrenatural, e o lugar é Belém. Mas ele vai mais além, esse personagem. E aí ele descobre que também Isaías deixou registrado nos pergaminhos. Ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E aí esse personagem descobre que será um homem que reinará para a eternidade, e o seu reino não se resumirá a esta terra, mas para a eternidade com o Pai. E aí o Espírito Santo revela a este homem que a palavra do Senhor diz que era piedoso, um homem paciente e cheio do Espírito Santo. Quem era este homem? Lucas capítulo 2, verso 25 a 32. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor.
movido pelo Espírito Santo, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, na qual preparou diante de todos os povos luz para a revelação aos gentios e para a glória de teu povo Israel.